Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo Práticas do curso Consumindo API com Delphi. Eu sou o Landerson Gomes e no vídeo de hoje nós vamos abordar o REST Debugger. Vamos para a aula. O REST Debugger é uma ferramenta da Embarcadero utilizada aí para depuração de requisições REST. Nós vamos acessar aqui o site da Embarcadero. E aqui no menu Free Tools, nós temos a opção REST Debugger. Então aqui no hot site do REST Debugger, o usuário pode baixar o REST Debugger e utilizá-lo. Então é uma ferramenta que está livre. Basta vir aqui e fazer o download. Aqui você tem algumas características do REST Debugger. Ele é realmente usado para que você possa explorar e integrar suas soluções com Web Services RESTful. Então você pode fazer isso com Delphi, com C++, através do REST Debugger. Na verdade, você pode fazer isso com o REST Debugger, utilizando ele para consumir esses serviços aí dessas APIs web RESTful e debugá-las normalmente. Então o REST Debugger pode ser usado para a depuração desses Web Services RESTful. Ele tem essa possibilidade do teste e ser multiplataforma. Ele não requer que você codifique nada. Simplesmente você vai consumir ali os recursos, né, desse Web Service. E o ponto principal é essa fácil integração com Delphi ou C++. Então você pode fazer isso com as suas aplicações Delphi e C++, consumindo esses serviços REST de uma maneira muito simples. Então você vai aí fazer o download do REST Debugger, mas vale lembrar, para nós que somos aí usuários do RadStudio, seja Delphi ou seja o C++ Builder, basta acessar a ferramenta e já utilizá-la. Então vou abrir aqui o Delphi 10.4 Sydney. Lembrando que o curso tem como pré-requisito você ter um Delphi 10.3 Rio, Update 3 ou superior instalado. Então, o que a gente vai ver aqui no 10.4 funcionaria também perfeitamente no 10.3 Rio ou no 10.2 Tóquio. Então tá aqui, está aberto o 10.4 Sydney, ideia do RadStudio aberto. O REST Debugger, conforme eu falei, está disponível tanto no site do Embarcadero, para qualquer usuário, qualquer pessoa baixar, como para você que é usuário do Delphi ou do C++ Builder, já dentro aqui do IDE do RadStudio. Então basta acessar o menu Tools, REST Debugger. Essa é a interface do REST Debugger que acompanha o produto. E aqui nós vamos agora consumir aquele mesmo servidor REST que a gente criou e foi mostrado lá na aula do Postman. Então vou aqui acessar o diretório, ativar o servidor. Lembrando, ele já vem startado na porta 8080, posso parar e alterar a porta e posso checar se ele já está respondendo, clicando no botão Open Browse. Então, repare, está aí, já está aqui o servidor respondendo na porta 8080, conforme previsto. Copiar aqui a nossa base URL. Colocar ela aqui no REST Debugger. Lembrando a composição de uma URI, né? Protocolo, mais host aqui, né? E porta, mais URL. Aqui em parâmetros, vou passar a URN, que é o nome do recurso. Nosso recurso é participantes.
Nós estamos aqui utilizando o método get. Vamos executar. Repare que ele trouxe aqui o cabeçalho da requisição. Trouxe também o corpo da response, né? Nós executamos a solicitação ao servidor. O servidor nos retornou a resposta com o status code de 200, status message ok, para a requisição get, trazendo a lista de todos os participantes. Se nós fizermos o post, que é a da inclusão, mesmo procedimento, 201 created, executado aí a inclusão. Então, lembrando, né? O get faz a leitura, o post faz o create, o put faz a atualização. Se a gente executar o put aqui, sem passar os demais parâmetros aqui, ou seja, seria executar o put numa lista, né, numa coleção, a gente viu lá que isso não seria uma boa prática, a nossa API responde que não é aconselhável, botou aqui um status code de 202, aceito, mas requer aí processamento. A gente fez a mesma coisa também para o delete, que seria a deleção. Então, não é aconselhável deletar uma lista. Mas se nós passarmos aqui um parâmetro que fosse, por exemplo, ID número 6 e executarmos, participante deletado, e aí ele já traz o 200, normalmente, de acordo com tudo aquilo que a gente viu sobre status code, status message, sobre boas práticas na criação de API. Embora a gente não vá criar uma API aqui, é super importante você saber e conhecer os códigos de resposta e também como deve ser feita essa interação. Mas você pode estar se perguntando até o momento, se a gente tinha um Postman com mais recursos, por que optar pelo REST Debugger? Por causa de um ponto fundamental que foi explicado aqui no site da Embarcadero. Ele tem uma fácil prototipação e integração com o C++ Builder e com o Delphi. Você vai fazer tudo isso sem código, mas você tem essa possibilidade de integrar lá com as funcionalidades do IDE quando você estiver desenvolvendo. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou criar uma nova aplicação VCL. Está na tela aqui a nossa nova aplicação. Vou dar um save nela. Criar uma pastinha aqui para ela, chamada REST Debugger 101. Não vou me preocupar em nomear Unity. Nossa aplicação, nosso projeto vai chamar REST Debugger 101. Então está aqui o nosso projeto. Salvei. Vou voltar lá no REST Debugger. Repare que eu estou fazendo aqui a execução de um comando, né, que através do método do HTTP delete foi executado no recurso participantes, pegando aí o subelemento ID número 6. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou virar isso aqui para um get. Pode ser essa mesma linha. Vou botar um get aqui meramente ilustrativo também. Vou executar novamente. E repare que ele trouxe a mensagem. Participante de ID igual número 6 recuperado. Que seria a resposta da nossa API, seria trazer essa lista de participantes filtrando e trazendo apenas o número 6. Então nesse botão que está aqui no REST Debugger, você vai se lembrar que lá no Postman você não tinha esse botão, que é o Copy Components. Esse botão vai trazer para nós, para a área de transferência do Windows, um componente chamado TREST Client, um componente chamado TREST Request e um componente chamado TREST Response. Copiei. Agora eu vou vir aqui no Delphi, no projeto que a gente está construindo, e vou colar
Então, colei aqui os componentes, REST Response, REST Request e o REST Client. Esses componentes compõem aí a paleta REST Client do Delphi. Só para que você entenda, REST Client, REST Request, REST Response. Existem mais componentes, mas esses três carinhas são o fundamental dessa paleta. No REST Client, ele configurou já aqui ó, a base URL. O Request, que é responsável por fazer a requisição, ele configurou aqui o recurso. E o REST Response vai trazer a resposta do servidor. Repare que o REST Debugger, a gente não codificou nada aqui. O REST Debugger trouxe para nós tudo isso já pronto. Então eu vou pegar aqui o REST Request, vou botão direito em cima dele, clicar na opção Execute. Repare aqui, ó, Response 200. Ok. Então vou conferir aqui no REST Response, na propriedade Content, ele traz exatamente o que está aqui no Content do nosso REST Debugger. Então repare que já tem o Delphi fazendo exatamente o que o REST Debugger fez. O que eu vou fazer aqui agora é eu vou colocar um botão para que a gente faça exatamente essa mesma coisa em tempo de execução. Vou colocar um memo. Nesse botão, eu vou dizer que o REST Request 1 .execute, foi o método que a gente usou lá na interface. E vou dizer que o memo1, sua propriedade texto, vai receber o REST Response Content. Vou salvar esse projeto e executar. Repare aí, ao clicar no botão, temos uma aplicação já consumindo o nosso servidor REST. Essa é a facilidade que o REST Debugger pode nos trazer quando nós somos aqui usuários do Delphi, usuários do RadStudio, usuários do C++ Builder. Então, essas funcionalidades que a gente tem no REST Debugger de integração com as ferramentas da própria Embarcadero são os que vão tornar ainda mais produtivo o nosso curso, ainda mais produtivo você construir uma aplicação real consumindo APIs, qualquer APIs do mercado. Ok? Então vamos só dar uma recapitulada aqui. Ao usar o REST Debugger, ele gera para nós a depuração normal aqui do serviço REST que você está consumindo. No nosso caso, um servidor de exemplo pequenininho que eu criei para exemplificar as operações mesmo, e que a gente viu aí lá no Postman, na aula do Postman, na aula anterior. Está vendo aqui novamente. Ele não tem realmente uma lista de dados, não faz conexão com o banco de dados, ele é apenas um mapeamento das operações do HTTP. Como o foco do nosso curso não é construir uma API, ele serve apenas de maneira didática para a gente entender o que ocorre com os verbos quando a gente muda ali o verbo sendo aplicado a um recurso, o método do HTTP sendo aplicado a um recurso, que vai acontecer com aquele recurso, ok? E quando a gente tem aqui no REST Debugger o botão Copy Components clicado, ele traz para a área de memória do computador, né, ele cria uma cópia desses componentes que foram utilizados em memória e você pode colar esses componentes lá na aplicação que você estiver desenvolvendo aqui no Delphi
ou no C++ Builder. Os componentes são os componentes da paleta REST Client, que já são trazidos aí para a nossa aplicação totalmente configurados de acordo com a URL que você estava testando lá no REST Debugger. Falando em componentes da paleta REST Client, a paleta REST Client será o tema da nossa próxima aula. Nos vemos em breve. Até lá!